E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma empresa do setor da indústria da moda. É uma empresa que está aí presente provavelmente na vida da maioria dos brasileiros, porque ela atua na fabricação e na distribuição de materiais esportivos, principalmente bolas e chuteiras. Hoje nós vamos falar aí da empresa Cambuci. Empresa essa que é aí dona de uma das principais marcas quando a gente fala em relação a materiais esportivos relacionados principalmente a futebol, que é a marca Penalty. Então, quando você ouve falar de Penalty, você está falando de Cambuci, né, que é uma empresa aí que já tem uma boa estrada. Olhando aqui um pouco do histórico da empresa no site Análise de Ações, a gente vai perceber que essa empresa é uma empresa que foi fundada lá em 1945 e tem 78 anos de existência. Realizou o IPO na Bolsa de Valores em 1985, tendo aí 38 anos de Bolsa de Valor. É uma empresa que está aí na governança tradicional na Bolsa de Valores B3 e tem um free float de 100%. Uma coisa importante a gente observar aqui é que a empresa ela tem tag along de 0%, então é um ponto de atenção em relação à governança, né? Mas já existe aí, né, um pensamento da companhia de migrar, né, para um melhor nível de governança ao longo do tempo. Então, isso também é importante. Então, a Cambuci, como eu disse, ela é uma empresa que ela tem aí duas marcas sobre as suas operações, né, que é a Penalty e também, né, a marca Stadium, que são duas marcas aí bem reconhecidas, principalmente a Penalty. Quando a gente fala de Penalty, todo mundo aí que já assistiu futebol em algum momento, né, ou viu um vídeo de futebol em algum momento, sabe que a Penalty ela foi aí, né, patrocinadora de diversos times de futebol, né, inclusive foi aí patrocinadora da seleção brasileira por diversos anos. Então isso faz com que a empresa ela tenha uma presença muito forte, né, e a ideia desse segmento em que ela atua, a ideia que eles têm é que quando se pensa em bola de futebol, né, se pensa em pênalti, né? E é a mesma coisa quando a gente fala aí dos equipamentos como chuteira, entre outros. A gente sabe que eles têm marcas concorrentes, mas eles também são muito fortes, até pelo fato que eles citam que a barreira de entrada para esse setor é muito alta, principalmente pelo fato de que, né, as bolas que a Cambuci fabrica elas têm todas as exigências que as federações futebolísticas requerem, né, para uma bola para os campeonatos como Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, entre diversos outros. Então, normalmente quando a gente vê esses campeonatos, as bolas de futebol que tem lá são as bolas da Penalty. E também, né, tem aí a linha Stadium, que é uma linha muito forte deles. Eles têm outros produtos como shorts, camisetas e tudo mais, mas o forte deles são as bolas de futebol, principalmente não só as bolas de futebol, mas as bolas de todos os esportes como um todo. Algo até interessante que um dos gestores da empresa falou no Campus Day, que é o fato de que eles querem atender, né, por exemplo, uma instituição que tem a prática de todos os esportes, ele quer atender essa instituição de ponta a ponta, desde futsal, handebol, voleibol, basquetebol, futebol, né, de ponta a ponta, com todas as bolas para todos esses tipos de esporte. Então isso mostra para gente que a empresa ela está preocupada em estar conectada, né, com as pessoas que praticam esportes de ponta a ponta. Então isso é muito positivo para a empresa. No Brasil, né, a Cambuci ela é basicamente aí, né, líder de mercado, ela possui aí cerca de 80% de market share dentro do Brasil. A participação deles lá fora ainda é um pouco baixa, a gente vai ver um pouco mais sobre isso à frente. Então vamos aqui para a apresentação do segundo trimestre de 2023 para a gente entender um pouco mais dos números da empresa. Descendo aqui, né, a gente vê aqui já que a empresa teve 117,4 milhões de receita líquida, né, aí no segundo trimestre de 2023, um crescimento aí de 14,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem da empresa na casa de 48%, né, um EBITDA aí de 32,5 milhões com uma margem de 27,6%. O lucro líquido foi de 21,8 milhões, né, um crescimento aí de 18,6% em relação ao mesmo período
do ano anterior. E eles tiveram aqui uma redução no endividamento líquido da empresa em 38,8%. Então, isso aqui também é muito importante a gente observar, que a gestão da empresa, ela procura não trabalhar de forma alavancada, até porque o negócio ele é muito redondo, né? Eles não têm uma manutenção muito grande de estoque, o estoque deles dura em média 15 dias e eles têm uma média de entrega para os seus clientes de 10 dias. Então o cliente pede, eles já vão entregando, então esse estoque ele é bem rotativo, ele não tem um estoque de longo prazo. Isso acaba sendo, né, um pouco positivo, mas também tem a questão de que o cliente ele só pede aquilo que ele tem ali uma previsão de venda. Então, né, o cliente ele necessariamente não faz estoque devido ao fato da Cambuci ter essa entrega dos produtos, dos pedidos muito rápido aí com um prazo de 10 dias e realizou o pagamento aí de 3 milhões em juros sobre capital próprio. Então é algo importante também aqui em relação à remuneração ao acionista, que a empresa hoje atualmente ela só paga juros sobre capital próprio. E isso acontece porque a empresa ela passou por um período aí de muito longo de prejuízos. E esses prejuízos acumulados, eles precisam ser repostos ali na questão da isenção fiscal. Então, conforme eles vão tendo lucros, eles precisam fazer uma reposição da isenção fiscal que eles têm. E depois que eles terminarem de fazer essa isenção fiscal, é que eles vão poder passar a pagar dividendos. Os gestores da empresa falam que provavelmente isso vai acontecer no ano aí de 2024. Quando a gente olha a receita líquida, né, desde o primeiro trimestre de 2021 até o segundo trimestre de 2023, a gente vê que essa receita ela vem sendo crescente. E aqui eles têm, né, a questão da participação na Argentina. Então, em azul com a Argentina, em verde com a Argentina. E a gente vê, né, que mesmo com a entrada na Argentina, eles conseguem manter aqui um certo crescimento nesses números da receita líquida. De 2022 para cá, né, teve uma pequena queda, saindo ali de 131 milhões de receita líquida em 2022 no terceiro trimestre para 117 milhões aqui no segundo trimestre de 2023. Mas como a gente observa, normalmente ali o terceiro e o quarto trimestre deles são um pouco melhores do que o primeiro e o segundo. E a empresa, né, ela fez uma reestruturação e essa reestruturação está trazendo bons resultados e uma consistência no crescimento desses resultados. Quando a gente olha para a composição, né, do faturamento da empresa, a gente vê aqui que 88% do faturamento da empresa é do Brasil, né, 6,8% é exportação e os outros 5,2% é Argentina. Então, né, boa parte aí do mercado da empresa é aqui interno no Brasil. Atualmente a empresa tem aí 66 milhões em dívida, sendo 17,4 milhões em curto prazo e 48,7 milhões em longo prazo. Né? Caixas e equivalente de caixas no curto prazo, a empresa tem aí 5,5 milhões. Sendo assim, a dívida líquida da empresa é na casa de 60 milhões atualmente, né? O que representa aí 0,5 vezes o EBITDA da empresa. A gente vê aqui que a empresa tem hoje, né, um estoque aí no valor de 46,4 milhões de reais, lembrando que esse estoque aqui ele tem aí uma duração mais ou menos de 15 dias. Mas esse estoque que não é só a de calçados, mas também, né, representa ali o estoque da matéria-prima, que eles também contabilizam, né, esse estoque da matéria-prima que será utilizado para a confecção aí dos calçados. Vamos dar uma olhadinha agora no balanço patrimonial da empresa, porque é importante a gente olhar isso aqui, porque tem alguns pontos aqui que podem beneficiar a empresa aí no médio e longo prazo. A gente vê que a empresa ela tem contas a receber aqui de 107 milhões de reais, né, no ativo circulante e tributos a recuperar no valor de 15,8 milhões. Mas o mais importante aqui é quando a gente vem para o ativo não circulante, que a empresa ela tem uma propriedade para investimentos que atualmente eles alugam essa propriedade, tem um retorno aí, mas que posteriormente pode ou não ser vendida, né, no valor atual de 67,2 milhões de reais. Então é um dinheiro que se entrar para a empresa, né, caso eles façam a venda do terreno, pode ser interessante para fazer um investimento, uma aquisição, né, ou até mesmo uma distribuição de dividendos para os seus acionistas. As demais contas a receber aqui, 48,1 milhões de reais, são processos em relação a tributos que eles fizeram pagamento, mas eles não estavam tendo um retorno desses tributos. Isso aqui está correndo um processo onde os advogados estão conversando, né, aí com o Estado para ver como que vai ficar
o pagamento desses valores aqui. Então, são 48,1 milhões de reais que podem estar entrando no caixa da empresa ao longo do tempo, aí nos próximos 2, 3 anos, né, que pode ser um valor, né, a vir a ajustar aquela reserva de incentivos fiscais que precisa ser reposta em relação aos prejuízos passados que a empresa teve, e que com isso a empresa, né, possa começar a pagar aí dividendos, né, já que atualmente ela só paga aí juros sobre capital próprio. E a empresa também tem aqui, né, esses 103,1 milhões de reserva de incentivo. Esses valores aqui são valores que a empresa ela só pode utilizar para reinvestimento. Então, né, é um incentivo ao qual ela não pode distribuir. Parece um pouco ali, né, com a isenção fiscal que a Grendene tem, né, diversas empresas, é normal empresas desse setor de confecção, né, na indústria de confecção, ter esses incentivos fiscais e esses valores acabam ficando em caixa porque eles não podem distribuir isso para os seus acionistas, mas simplesmente eles têm que reinvestir. E muitas vezes a empresa não tem aonde investir esses valores, né, já que a empresa ela acaba sendo líder do mercado atualmente. É claro que a empresa ela tem pretensão de crescer e trazer mais valor agregado para os seus clientes e também para os seus acionistas, e pode ser que isso aconteça com a fabricação de equipamentos para terceiros, que é algo também que eles estão mirando em começar a fazer, que é o quê? Atualmente eles fazem a fabricação das bolas de futebol com a marca Penalty, com a marca Stadium, né? Mas eles também pretendem fazer o quê? A fabricação desses equipamentos para outras companhias, aonde eles fabricam, né, vamos dizer ali em tela branca, manda esse equipamento para essa outra empresa e essa outra empresa só vai ter o trabalho, né, de estampar a sua marca ali. Então, aonde eles vão fazer aí, né, um B2B, onde eles vão vender para outras empresas, e isso pode abrir um leque de oportunidade de crescimento em relação à receita para a empresa muito grande, né, já que eles têm aí uma das melhores tecnologias em relação à fabricação, né, desses equipamentos, principalmente as bolas, né, que são utilizadas nesses esportes, tanto bolas de futebol, basquete, voleibol, entre outras. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no histórico da empresa. Como eu falei para vocês, né, a Cambuci ela é uma empresa que ela veio tendo prejuízo há um tempo. Em 1996 ali, ela começou a ter prejuízos, né? E esses prejuízos eles persistiram até 2016. Em 2008 houve uma mudança, né, na gestão da empresa. O majoritário da empresa ele voltou, né, a atuar ativamente na empresa. Atualmente ele está ali no conselho de administração e ele colocou uma pessoa de confiança que era chão de fábrica da empresa e hoje se tornou, né, o CEO da empresa ali. E com essa mudança nessa gestão, né, eles voltaram a ter lucros, passaram por alguns momentos difíceis aqui em 2012, 2014 e 2015 e 2016, mas a empresa ela conseguiu retomar aí os seus lucros, né, e também voltou agora, a partir de 2020, a ter um crescimento nas suas receitas. E esse crescimento nas receitas, consequentemente, também um crescimento aí no seu lucro líquido. É muito importante a gente frisar, né, que a empresa ela vem se tornando uma empresa diferente do que ela era lá atrás. Inclusive, teve a mudança de governança, onde deixou de ter as ações preferenciais, passou a ter só as ações ordinárias, né? Até 2019 tinha ações preferenciais e ações ordinárias, e a partir de 2019 passou a ter somente ações ordinárias. Isso aí também, né, é visando a empresa conseguir fazer novas emissões, né? Lembrando aqui que o atual majoritário ele não pretende vender as ações dele, ou seja, ele não pretende fazer saída. Então a gente vai ver provavelmente emissões pequenas por um tempo para que ele também consiga realizar essa subscrição, né, e manter a sua proporção em relação à participação na empresa. Outro ponto importante, né, é que a família ela não está, né, estritamente ligada na empresa. Então não existe hoje, por exemplo, na Cambuci, um estudo de sucessão patrimonial. A ideia do majoritário atualmente é fazer com que essa sucessão patrimonial seja, né, a venda dessas ações para diversos fundos e a Cambuci se torne talvez, né, uma corporation parecida aí com a Renner, onde não tem aí um majoritário, o que é algo interessante. Mas para isso a empresa precisaria crescer muito mais, principalmente em relação ao seu patrimônio líquido. A gente teria que estar falando de uma empresa aí que precisaria estar valendo na casa de 3 bilhões de reais, né? E ela está um pouco distante disso.
A empresa ela vem melhorando as margens, tem algumas distorções aqui no histórico, né, mas de 2018 para cá, eles vêm mantendo uma média aí da margem líquida deles na casa de 12%, a média, né? Mas ela vem crescendo, ela era de 9, subiu para 14 e agora está numa faixa aí de 16 a 18%. E o ROI ele vem variando nessa casa aí de 30%. Quando a gente olha para a dívida da empresa, a empresa ela já foi bem mais alavancada lá em 2012, né? Chegou a ter uma dívida líquida aqui de 141 milhões de reais. Hoje a dívida líquida da empresa é de 61 milhões de reais. E a pretensão é zerar essa dívida, né? E a empresa andar ali sem essa dívida. Quando a gente olha aqui, né, um pouquinho mais dos números dela, o dividend yield da empresa hoje é na casa de 2%, pagou aí 2022, 2023. A empresa tem um PL de 5 vezes, então ela está negociando aí, né, 5 vezes em relação ao lucro que ela tem. Esse PL ele foi ajustado um pouco para baixo, né, mas é a expectativa da empresa, já que a empresa ela não vai apresentar grandes crescimentos, né, aí no curto prazo. Mas é uma empresa que provavelmente vai entregar aí, né, IPCA mais 3, mais 4%, né, a inflação mais um pouquinho ali. Então, é uma empresa assim, né, que traz uma boa gestão de capital por trás, com essa mudança na governança deles, e que pode ser uma empresa interessante para a gente carregar no longo prazo. Tem uma liquidez média aí, né, diária de 999 mil reais, né, cerca de 1 milhão de reais ali diariamente, então é uma liquidez até tranquila, né? A gente olha aqui que a empresa vem tendo um crescimento na receita nos últimos 5 anos com uma média de 11,16%, né, e um crescimento no lucro com uma média de 11,21% nos últimos 5 anos. Né? Uma margem bruta aí de 46,94%, que é uma margem bruta muito boa, né? Um ROIC na casa de 39% e um ROI na casa de 37%. Então, é uma empresa que acaba estando redondinha aí, né? Que é a Cambuci, e que é uma empresa que pode trazer grandes resultados no longo prazo, até porque, né, nós somos brasileiros, amamos futebol, e essa empresa ela está ligada principalmente nessa área de esportes, principalmente no futebol, né, sendo aí uma empresa que já patrocinou a seleção brasileira e que patrocina aí diversos times. Então, né, é uma empresa que a gente pode ter um olhar aí sobre ela, estudar um pouco mais a fundo, entender o negócio, né, e quem sabe até aí encarteirar. Isso aí depende de cada um, do entendimento que você tem sobre a empresa. Então esse era o nosso vídeo de hoje, apresentar a Cambuci para vocês, uma empresa não tão falada no nosso mercado, mas que ela existe, que está presente, né, e que é uma marca que está presente aí na vida de quase todos nós brasileiros, quase todos os dias, seja no pé de alguém ou na bola de futebol, ali na peladinha que você vai bater com seus amigos. E vou pedindo para você deixar aí no comentário o que você achou dessa empresa, se você tem ela em carteira, se você já conhecia, comenta aqui embaixo pra gente. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.